Olá, está no ar mais um episódio do Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos hoje mais um episódio do Painelcast e hoje nossa entrevistada é a Ana. Ana, seja bem-vinda, se apresente. Olá, pessoal, meu nome é Ana Carolina Cléria. Eu tô aqui com as meninas hoje. Eu sou pós-doutoranda, na verdade, né? Comecei agora em fevereiro, na FAU de São Paulo. E eu estudo arquitetura residencial de Ribeirão Preto, né? Da década de 10, 20, 30 e alguns desdobramentos, inclusive os profissionais atuantes na cidade, legislação, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Ana, qual que é o interessante da história de Ribeirão Preto? Vamos começar com essa pergunta. Gente, uma pergunta bem difícil. Eu acho que o interessante é a gente conhecer a história, né? Não assim um fato em específico, né? A tese, o pós-doutorado que eu estou trabalhando agora é o desdobramento da tese de doutorado e que estudou arquitetura através da documentação primária. Então, assim, para quem não sabe, a documentação primária são aqueles arquivos que não são fontes bibliográficas, né? Então, são documentos, atas da Câmara, projetos aprovados pela Secretaria de Obras da cidade, enfim, toda a documentação até pessoal. Então, cartas de motorista e afins que mostram os profissionais. E a tese trouxe uma narrativa da história da arquitetura através dessa documentação, né? Então, eu acho que o interessante da história é realmente conhecer a história, né? Que eu acho que era o principal objetivo, contribuir para a historiografia da arquitetura para que a gente tivesse novas narrativas e não apenas narrativas rasas ou então superficiais ou então de outras cidades. Né, que a gente vê muitas vezes que os cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia, enfim, tratam a história muito voltado para as capitais, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Então, a história também aconteceu aqui na cidade. Então, que história é essa? Né, foi, eu acho que, a grande pergunta que a gente teve. O que esse acervo de projetos que a gente tem, por exemplo, do Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto, o que esse acervo pode contar para a gente de história? Eu acho que essa é a coisa mais interessante. E nesse estudo, né, todo que você fez, como que você se deparou? Qual que foi o cenário de profissionais? Porque você comentou que veio desde a década de 10, 20, 30. Uhum. Que tipo de profissional você encontrou? Então, a pesquisa ela começa em 1910 e ela se encerra justamente em 1933 por conta do decreto, né, que regulariza a profissão e que vem aí, que deságua de todo o embate profissional entre os titulados e os licenciados com o decreto que cria o CREA. Né? Então, como a pesquisa ela é anterior a esse período, a gente tem profissionais que são titulados pela Escola Politécnica, atuando aqui em Ribeirão, como Antônio Soares Romeu, que é o nome assim mais conhecido. A gente tem profissionais imigrantes, né, que vêm de fora titulados, e a gente tem os imigrantes que vêm também sem a titulação, que eram profissionais licenciados lá fora, né? E a gente tem o pessoal que foi licenciado como licenciado nacional. Né? Então, a gente tem que passa a ser licenciado em 1933. E eles assinavam, né, como a gente fala, uma autodenominação. Às vezes como arquiteto, às vezes como construtor. E depois, em 33, eles passam a ser licenciados como projetistas. Né? Eles não têm o título de arquiteto, eles são projetistas. Entendi. E tem partes desses profissionais que, pela sua pesquisa, são italianos, né? Eu acho que por isso que Ribeirão Preto tem uma grande influência da arquitetura italiana.
Isso, grande parte, a gente mapeou 156 nomes que assinavam projetos atuantes nesse período. E 15 destes nomes assinaram 60% dos processos. É importante dizer, dentre os identificados, né? Porque como ainda era incipiente a questão de aprovação, tem muito desenho que não tem assinatura, né? Então, esses não estão nessa conta. 60% foram identificados e são 15 nomes. E desses 15, grande parte eram imigrantes italianos, né? Aproveito aqui para deixar a dica para todo mundo do projeto. Faço parte também de um projeto de pesquisa que chama Arquitetura Italiana, no estado de São Paulo. É um projeto que foi financiado pelo CAL. Ele lançou agora, a gente lançou agora uma exposição que está no IAU de São Carlos, que foi a nossa sede. Mas a ideia é que seja uma exposição itinerante, né? E também lançamos uma plataforma online que chama Arquitetura Italiana São Paulo.iau.usp.br e que a gente está subindo a obra dos imigrantes italianos em todo o estado de São Paulo. Então, é um grupo de pesquisa bem grande, bem diverso, que está sendo coordenado por um professor da USP de São Carlos, professor Miguel Buzar, e do qual eu faço parte. Então, eu estou subindo lá na plataforma, junto com outros colegas aqui de Ribeirão também, esses projetos que foram, então, identificados nesse período. Eu estava contando para as meninas aqui nos bastidores, dando um spoiler, que tem mais de 500 obras em Ribeirão. Então, assim, eu já subi lá por volta de 150, mas ainda tem bastante coisa para fazer. Tem muita coisa ainda. Ana, conta um pouco aqui para os nossos ouvintes como foi identificar, como foi ir no acervo aqui da prefeitura, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo nunca tiveram esse contato, né? Então, como foi iniciar essa pesquisa? Olha, iniciar foi uma grande descoberta, porque eu não tinha ideia que tinha um acervo tão grande em Ribeirão. Como fazia parte de pesquisa sempre em grupos fora da cidade, a gente escuta que nem toda cidade tem acervo de projeto. Muita coisa é jogada fora, enfim, tem cidade que não tem nenhum registro ou tem parcial, né? E quando eu iniciei a pesquisa, a gente não tinha noção da quantidade. Então, entre 10 e 33, a gente mapeou, levantou. Quando eu digo a gente, porque eu acho que o pesquisador sempre leva consigo o grupo de pesquisa, o orientador, né? Então, todo mundo faz parte disso. A gente digitalizou 4.565 processos nesse recorte temporal. Então, é um acervo muito grande mesmo. E depois a cidade cresce exponencialmente. E pensando na questão de prefeitura, de projetos, quando então que começa a fazer toda essa parte de legalização de projeto em prefeitura com leis urbanísticas? Questão de recuo, olha, pode fazer isso, aqui não pode fazer isso. Então, no Código de Obras de 1889 já previa com que fosse aprovado as casas para construção, que passariam pela aprovação, né? E conforme os códigos vão se aperfeiçoando, vão surgindo novas diretrizes, né? Mas a tese também mostrou que nem sempre isso era atendido. Muitas vezes os processos eram aprovados sem com que atendesse na íntegra a legislação, né? Então, entre 10 e 20, acontece uma mudança muito grande de implantação das casas, né? As casas começam a se soltar dos recuos e vão indo em direção a casas soltas no lote, que é a predominância já no final da década de 30, né? Em meados da década de 30. E quando eu comecei a chegar a essa conclusão, por conta dos desenhos que foram todos sistematizados, isso é importante falar também, que a gente sistematizou esses desenhos para análise, né? Então, assim, tem um quê de trabalho quantitativo, porque isso é necessário para a gente saber qual que era a característica dessa arquitetura, né? E eu imaginava que isso era decorrente do Código de Obras, e não era,
né? Então, não é só a legislação que moldava a cidade. Eram os próprios profissionais, entendeu? Era próprio saber fazer que ia fazendo com que as casas se modificassem. A modificação, ela tem muito a ver também com o que a gente está sofrendo agora. O que o momento está pedindo. Hoje, precisa de um home office dentro. Antigamente, tinha os escravos. Então, tinha que ter uma estrutura para recebê-los, uma estrutura que eles ficavam. E aí, com esse desenvolvimento, né, a gente consegue ver no processo essa mudança. De que acaba com o lugar onde que eles ficavam, então já muda, porque antigamente você vê diretamente nos projetos, né, a casa principal e a outra casinha que ficava ali no canto. Algumas construções que tem aqui em Ribeirão tem ainda tem essa parte, né, as casas mais antigas que você consegue entrar para ver como que... Eu tô até falando, não sei falar certinho as palavras, porque eu sou engenheira, não sou arquiteta, então vocês sabem mais as nomenclaturas de tudo isso. Tipo uma edícula, você quer dizer? A edícula, sim. Não, mas tem um nome próprio para a casa que ficava o pessoal de escravos. Eu não sei dizer o nome. Senzala. Mas isso eu acho que seria mais na casa rural. Na casa urbana, não sei. Você pode perceber pelas arquiteturas que tem lá no centro. Tem aquela casa que tem na esquina ali do coque. Você pode ver que tem a casa principal e tem a edícula final, que era onde que ficava, onde que era feito a comida para depois levar para a casa principal. A cozinha, geralmente, a cozinha, principalmente na área rural, ela tinha a cozinha suja, que era fora, e a cozinha limpa, que era dentro da casa. Mas essas mudanças, elas ainda estão mais vinculadas ao século XIX. No século XX, as mudanças, elas já tem assim uma questão social um pouco diferente, né? Então, por exemplo, os palacetes, eles mudam muito porque eles começam a ter algumas estratégias que vêm da questão social, que, por exemplo, corredor de circulação, a casa como estojo, não sei se você lembra desse texto, né? Na Faculdade de Arquitetura a gente lê, do Benjamin, que vai falar que cada personagem, né, do Figuras e Papéis, a mulher e o homem, ele tinha um lugar na casa. Né? Então, nesse século XX, tem essa mudança da arquitetura criar corredores, da arquitetura criar halls, de escada, né? É a compartimentação da casa. A classe alta não aceita mais sobreposição de função. Então, o que separava, o que diferenciava, né, uma casa de uma classe mais alta, de uma casa de uma classe mais baixa, antes era mais a questão da dimensão. E nesse período, as coisas começam a se separar. Né? A questão não é mais o tamanho da casa, mas também faz parte essa questão da compartimentação. Né? Então, a casa mais simples, às vezes, ela é muito comum aquela casa que eles chamavam de vagãozinho, que eram os cômodos enfileirados. E, às vezes, a sala de estar, a sala de jantar, enfim, era a mesma, porque se sobrepunham funções ali. Às vezes tinha um quarto só, que a família dormia toda no mesmo quarto. Mas a classe alta não aceita mais isso nesse período. Entendeu? Então, surgem essas novas estratégias do privado, os grandes palacetes, super compartimentados, com sala de música, com área de receber, com a divisão da casa tripartida muito forte. Então, é o social, é o estar, né, e é o serviço. Que aí sim vai separar um pouco. Vai separar. É interessante, né, porque o pessoal da engenharia, a gente lida muito com construção, lida muito com reforma, mas isso não é dado na faculdade pra gente da engenharia, a gente não estuda a história, né? Então é interessante porque às vezes a gente ouvindo assim fala, nossa, faz todo sentido agora, mas até onde que deveriam trazer para outra área, no caso, tirar um pouco da arquitetura, tirar não, né? Mas acrescentar na engenharia um pouco dessa história que pelo menos eu não tive, né? Não sei conforme as outras faculdades. Mas é interessante a gente observar isso, até pelo crescimento da cidade que teve. Exatamente. Eu acho que é essa grande contribuição assim, que a gente tenta trazer
da academia, né, do fazer pesquisa, porque a gente é também um pouco incompreendido, né? Mas você faz o que exatamente? Você trabalha com o quê? Sabe, o que é fazer pesquisa? Sabe, você estuda e aí? Então a gente quer dar esse retorno também para a sociedade, sabe? Tanto para a sociedade civil, quanto para os nossos colegas em formação. E os que já estão formados também, né? Até mesmo porque quando se pensa em história, né, em prédios antigos, a gente só se remete àquilo que a gente está vendo, mas a gente não pensa o que tem de história por trás daquilo, como que aquilo foi pensado, em que época que aquilo foi construído, qual que é aquele estilo, o que aquilo representa, né? Então, essa parte que você faz, que é da pesquisa e datar todo esse movimento, é muito importante. E eu acho que esse movimento também de inserir Ribeirão dentro do contexto nacional. Então, também, assim, é sempre um exercício para a gente tentar contar e recontar a história. Né? Então, a gente, muitas vezes, na faculdade estuda, então, São Paulo, Rio. E quando a gente se depara? E Ribeirão? Né? Daí a gente encontra bastante material sobre o Quarteirão Paulista, sobre o ecletismo, a Belle Époque, Anos Áureos, enfim. Só que a gente percebe que a cidade, né, a paisagem construída, não é só isso. Né? Aquilo representava muito a ponta do iceberg. Sim. Né? Então, existia toda uma cidade por trás disso tudo. Né? Obviamente que existem outras bibliografias que tratam Ribeirão de outra forma. Meu papel não é aqui nunca desmerecer o que veio antes. Eu acho que todo mundo trabalhou com o que tinha de panorama de fundo. E a nossa intenção é sempre contribuir para os próximos trabalhos. Né? Mas é revelar, né? Conhecer e reconhecer outras arquiteturas. Né? Então, a ideia de estudar a tese que eu mencionei chama Casa e Documentação, uma história contada através de um acervo de projetos, é contar um pouco dessa arquitetura residencial construída em Ribeirão, que era a grande formadora da paisagem da cidade, né? E o que ela revelou para a gente. E a gente teve resultados assim maravilhosos, sabe? De mostrar que Ribeirão, na década de 20, já tinha projetos neocoloniais. Olha como a gente tem o preconceito. Já. Por quê? Porque parece cedo. Porque a gente conta que isso foi pioneiro em São Paulo. Sabe? Mas espera aí, Ribeirão também tinha engenheiros formados pela Poli que estavam atuando aqui. Né? Então, Ribeirão não foi só eclético. Ribeirão também foi neocolonial. Também tinha projeto de chalé, em especial na década de 10, muito forte. Ribeirão também tinha Art Deco. Tem um processo de simplificação e da ornamentação, acontece muito rapidamente também na década de 20. Né? Claro que o eclético perdurou, mas os outros movimentos estavam lá também. Né? O bangalô, que é um meio de arquitetura também muito pouco falado, também estava acontecendo aqui, o Arts and Crafts. Então, Ribeirão estava inserido no contexto das grandes capitais. Né? Eu acho que isso precisa ser revelado e a gente precisa, como profissional, conhecer a nossa arquitetura da nossa cidade. Né? Estudar isso e entender também o que estava acontecendo aqui. Sim, com certeza. E não só da arquitetura, mas também dos profissionais, né? Acho que da mesma maneira é justo com a historiografia da cidade que a gente sempre traga à tona quem foram os responsáveis, os agentes construtores dessa cidade. Sim. E uma pergunta, por que foi escolhido esse tempo, né? Essas datas, exatamente? 10 é o começo do acervo. É o grande marco, é a primeira caixa. E 33 tem 2 motivos assim bastante emblemáticos. O primeiro motivo é essa questão da formação do CREA, né, onde acontece aí uma mudança de profissionais muito grandes. A gente digitalizou algumas correspondências entre o CREA de São Paulo e entre o Departamento de Obras de Ribeirão. E a gente percebe assim que tem, né, fechando assim,
um pouco o lado dos profissionais titulados, né, em cima, fechando o cerco dos profissionais licenciados. Então, quando a gente abre as caixas mais para frente, de 35, 40, a gente percebe que tem uma mudança muito grande dos profissionais, né? E também uma mudança de arquitetura, porque em 33 passa a ser adotado para Ribeirão o Código de Obras do Arthur Saboia, que é um código de obras bastante emblemático e que muda a arquitetura, né? Então a gente achou que ali era uma ruptura, né? A tese ela percebe uma ruptura no próprio recorte temporal. Entre 10 e 21, a gente percebe uma característica muito diferente entre 22 e 33. Então a gente fez esses dois recortes dentro do recorte temporal e em 33 a gente resolve encerrar o estudo, até porque foi uma tese desenvolvida em 5 anos e também tem um limite que uma hora a gente precisa ter os marcos para cumprir os nossos objetivos, né? Cidade crescendo precisava de quê? Primeira coisa, moradia. Então, assim, desse acervo, dos 4.000 processos e pouco, 70% é arquitetura residencial, do acervo de obras particulares, né? Porque precisava morar, né? A gente precisa atender essa demanda. Então, também foi uma grande decisão, assim, da tese. O que a gente vai estudar? Tudo? Não, a gente queria estudar a casa. E também porque foge daquela arquitetura da monumentalidade. Porque a arquitetura da monumentalidade, geralmente, ela representa a exceção, né? Ela é o monumento, né? O Quarteirão Paulista é o monumento. Mas e a casa? Quais são as características dessa arquitetura, né? E o que ela conta dessa história, dessas pessoas que viveram nela, né? Então, acho que tudo isso faz parte das decisões que a gente chama na academia de metodologia de pesquisa, mas nada mais é do como fazer, né? Você vai pesquisar o que é o tema, né? E o como, tal do como é a metodologia, né? Então, são decisões que a gente vai tomando ao longo da pesquisa que nem sempre estão prontas no começo, mas que a gente sempre buscou o objetivo de contribuir para essa narrativa da historiografia da arquitetura. E voltando, então, para a questão dos profissionais, né? Há pouco você comentou sobre os imigrantes, quando eles chegavam, quais eram as titularidades deles. E aí, com todo esse desenvolvimento, aí você também comentou sobre uma passagem de um tempo que isso mudou, né? Os nomes deram uma boa mudada. Depois de 33. Isso. E aí, uma curiosidade é a questão da EARP. Ela veio por meados de 48, né? E é onde, então, a gente tem a criação do espaço para os profissionais, onde a gente consegue trazer o CREA para cá também, e a gente começa, então, a dar uma organizada, né, nessa questão profissional. Uhum. Leva tempo, né? Acho que toda estruturação, até burocrática, enfim, leva tempo e é mesmo, alguns autores chamam até de embate do campo profissional, né? Que é essa questão. Os titulados estão reivindicando aquele campo de trabalho, né? Mas os licenciados, na prática, estão lá, né? Então, assim, depois de 33, talvez até eles sumam dos registros oficiais, que eram o meu meio de pesquisa, mas não necessariamente eles sumiram da cidade. Né, talvez foram aos poucos, né, trocando com as gerações. Mas o que acontece é que essa oficialização coloca à margem esses profissionais que não estavam sendo titulados, enfim, que não foram licenciados nesse período. Entendi. E aproveitando, né, muitas dessas casas que você estudou hoje ainda existem, hoje elas são patrimônios públicos, você tem algum histórico disso? Então, a tese também teve um limite prático, né? A gente optou por trabalhar com o documento, né?
principalmente por uma questão de racionalidade, né? Então, assim, ou a gente trabalha com poucos anos e engloba o existente, mas como eu resolvi trabalhar com, enfim, praticamente 3 décadas, né, e 4.000 processos, eu não seria capaz de, em 5 anos, de ver tudo que tinha na cidade. Então, a gente trabalhou com a documentação, né, até porque a gente sempre teve muito forte na cabeça que faz parte de preservar o patrimônio, conhecer o patrimônio. Então, a gente entende que a tese serviu como um andaime para isso, né? Então, para que os próximos pesquisadores e as próximas gerações usem a tese, né, como já está sendo usado em outros trabalhos que estão em andamento agora, para agora olhar na cidade, né, que também é um dos objetivos do pós-doutorado que eu estou desenvolvendo na FAO agora. Tentar olhar um pouco mais para essa cidade, né, sair um pouco do documento e mapear o que é remanescente e o que não é. Obviamente, assim, a gente é inviável a gente olhar para os 4.000 processos, né? Mas a gente almeja ter algumas respostas, né? Mas eu acho que a principal questão é essa, é usar a pesquisa histórica como base documental para uma preservação de um patrimônio. Não na base do, olha, vamos preservar essa casa porque ela é antiga. Não é isso, sabe? Eu acho que me marcou muito um texto na graduação também que falava que preservar não é tombar e renovar não é botar tudo abaixo, né? Então, a gente precisa ter critérios. Eu acho que a pesquisa documental, ela ajuda a gente, é a ferramenta principal para a formação desses critérios. Mas, assim, já de cara, só um spoiler do pós-doutorado é que a gente tem poucos remanescentes na cidade. Eu comecei essa questão do georreferenciamento, né, com um problema assim, que em 48 existe uma lei que muda o número da rua, né, é o emplacamento, o tal do emplacamento. Então, assim, a casa que era na Amador Bueno, número 5, não é mais 5, é, sei lá, 68. Então, não dá para fazer o georreferenciamento com o número. Pensei, fácil, né? Eu vou pegar o Google, eu vou andar na rua e vou procurar a casa, imagina. Né? Foi assim, minha primeira constatação. A cidade é bastante modificada, né? Então, eu acho que vão ser poucos os exemplares, assim, não digo que não vão estar lá, mas íntegros. Sobre essa questão da história da cidade, realmente é importante a gente ter essa preservação, a gente ter tudo documentado. Eu, como conselheira do COMPAC, participo de várias reuniões, estou acompanhando todo o processo deles de trabalho, que é algo assim muito incrível também. Você poder ter esse contato com a história, né, da cidade. Mas eu fico muito presa a essa questão de até onde vale para você não mexer num prédio por conta só da preservação da história e você não tem uma manutenção predial. Então, muitas vezes seria interessante você ter uma intervenção, você trazer um uso para aquele prédio, para aquela edificação, que de certa forma você vai contar a história dele. Então, sem dúvida. Além assim da pesquisa documental como ferramenta de análise e, enfim, né, de patrimônio, eu acho que uma coisa fundamental é o uso, né? O uso, ele mantém a edificação, né? Quando a gente tira a vida de uma edificação, ela vai sucumbindo, né? exato. Então, isso também é uma questão bastante importante para a cidade, né? Eu acho que a tese, ela foi um passinho de formiguinha, né, nessa questão da documentação. Mas ainda há muitas questões a respeito do patrimônio que a gente precisa discutir, né? Principalmente nós, arquitetos, engenheiros, né? A gente precisa
guiar a sociedade civil que não tenha formação para lidar com o patrimônio. Né? Então, eu acho importante que esse assunto sempre esteja presente em nossas conversas, né? Sempre de uma maneira bastante profissional, ética, envolvendo todas as questões, pensando também na viabilidade econômica, política, né? Porque nem sempre as decisões elas ficam só na questão conceitual. Então a gente precisa trazer um pouco de realidade para as nossas soluções, né, de cidade. E entender que a cidade é uma cidade em processo, é uma cidade dinâmica, né? A cidade ela cresce, ela se expande. Eventualmente algumas coisas vão dando lugares às outras também, né? E valorizar as coisas que vão ficando, os prédios que vão ficando e por que eles ficaram, por que eles são remanescentes importantes, que história eles nos contam, né? Então tudo tem que ser muito bem justificado. Mas nada que fique ali lacrado, né? Sim. Eu acho que é interessante você dar esse uso para esse prédio, as pessoas, a população entrar, entender como que era ali dentro e não simplesmente ficar preso numa fachada e realmente não saber como que funcionava toda a parte interna daquela edificação, né? Exatamente. Inclusive, os americanos, eles têm uma teoria muito forte, assim, de preservar pela questão não só da memória, mas também pela questão econômica, né? Então, assim, eles usam realmente a edificação existente, né? Pensando assim, se eu demolir aquele edifício, além de eu ter um custo, eu vou ter também um custo ambiental, porque eu vou estar gerando resíduo, eu vou ter o custo de uma nova edificação, né? Então, muitas vezes, isso não se justifica. Se a gente fizer um estudo baseado na viabilidade econômica e trazendo isso para os proprietários, seria de maior interesse de todo mundo, né? A minha orientadora na FAO é a Beatriz Piccolotto. Ela, juntamente com a Regina Monteiro, lançou uma cartilha em São Paulo para os proprietários, né? Uma cartilha orientando os proprietários de edificações históricas a fazer intervenções e como cuidar daquele imóvel, né? Então, assim, eu almejo muito que isso aconteça em Ribeirão também, né? A gente precisa disso aqui também, né? Porque muitas vezes o proprietário tem a vontade, né? Ele quer restaurar, ele quer aproveitar seu edifício, mas ele não acha uma solução que seja economicamente viável, com uso viável, né? Então, acho que esse manual está disponível online, qualquer um pode achar. Foi lançado, acho que o ano passado, se não me engano, ou retrasado. Mas eu acho que é fundamental que a gente tenha políticas públicas dessa natureza, que incentive não apenas a questão do conceito do patrimônio como memória, mas também do patrimônio como edifício, como uso, como questão financeira, comercial, para que ele seja parte da cidade, né? E não só museografia, assim, por dizer. Sim, se for ficar falando dessa área patrimonial, vai horas e horas e horas aqui discutindo, né? Porque é um assunto muito interessante, é uma história que às vezes a gente tenta recuperar, ou às vezes a gente tenta ir com muita força para guardar aquilo ali exatamente do jeito que está, e a viabilidade não existe, né? Às vezes as técnicas construtivas antigamente, hoje já está deteriorando a casa e a gente fica lá, não, tem que ficar igual, e às vezes não vai. Mas para os nossos ouvintes hoje, como que eles podem identificar essa construção italiana? Como que eram as técnicas? Você sabe, você trouxe alguma coisa nessa sua pesquisa, assim, as fachadas? Você trouxe alguma coisa assim nessa pesquisa que a gente consegue identificar hoje? Às vezes a pessoa está andando na rua e fala, essa casa é uma casa italiana. Olha, eu não
vou te posicionar assim, italiana em si, né? A gente tem algumas características, né, que são predominantes nesse período. Em 10, né, eu comentei do chalé, que é uma coisa bastante forte na década de 10. E claro, né, o ecletismo aí com maior força nesse começo. E casas muito ornamentadas, né? Então, um dos profissionais, por exemplo, foi o Carlos Barberi, que era um marmorista italiano, que assinou alguns projetos aqui em Ribeirão, sempre muito ornamentados. Ele tem algumas esculturas, inclusive, no Cemitério da Saudade. E ele é um dos nomes assim que representa essa arquitetura bem ornamentada, né? Cheia de apliques e florais e pequenos anjinhos, enfim, floreiras. E isso vai perdendo a força, né? Chegando na década de 20 já bastante simplificado, né? E em 22 tem essa ruptura que é uma arquitetura que passa a ser mais geometrizada, né? Indo mais para as ideias das correntes do Art Deco, cada vez mais simplificadas, a ornamentação, a racionalização, né? Até porque a gente passa aí o período da Primeira Guerra Mundial, então também a escassez de material, né? E a escassez também financeira, né? Para essas construções. E vai indo em direção aos novos movimentos, né? Chamados assim, mas enfim, discussões como o neocolonial, o bangalô, aí sim já com a casa solta no lote, né? E o Arts and Crafts, os palacetes, enfim, todos eles já representando aí uma caminhada mais para a década de 30, né? E a arquitetura italiana, ela está inserida nisso tudo. E eu acho assim até um pouco difícil separar, porque a arquitetura italiana é não só feita por quem, mas para quem também, né? Então, assim, não só os profissionais italianos, mas também os moradores italianos, né? Ribeirão tinha uma população de imigrante muito grande, né? Então, eu comentei aqui com as meninas que dessas 500 obras que eu comentei, a gente trabalhou em cima de 15 nomes, né? 15 profissionais comprovadamente italianos que atuaram nesse período. Mas eles, mesmo os outros, né, profissionais muito atuantes, eu trouxe 2 nomes que foram muito emblemáticos e pouquíssimos conhecidos pela historiografia da arquitetura, que é o Baudílio Domingues, que era um arquiteto que veio formado da Espanha, e o Cícero Martins Brandão, que foi um licenciado brasileiro e depois atuou por muito tempo, inclusive como chefe da diretoria de obras. Eles 2 não eram italianos, mas eles estavam construindo para italianos, né? E a questão da técnica, aí certamente uma arquitetura de tijolos, né? Alvenaria. E uma outra curiosidade que a gente trouxe a gente localizou 2 projetos com uso de concreto em Ribeirão, na década de 20, que foi uma coisa muito pioneira também, né? Então, assim, o de Aderixen tem todo que eu não gosto da palavra fama, porque é pejorativo, e é um projeto lindo, maravilhoso, claro, tem todos os méritos, mas ele tem, assim, o símbolo de ser o pioneiro e de ter arquitetura de concreto e de ter o Art Deco. Mas a gente traz na tese que, olha só, a arquitetura residencial também tinha Art Deco, desde muito cedo. E também tinha arquitetura de concreto, é estrutural, é uma arquitetura de concreto. E lembrando dos tempos da faculdade, da parte de história, o de Aderixen, ele foi considerado o primeiro arranha-céu de Ribeirão Preto. Isso, foi. Até uma colega do IAU acabou de publicar a tese dela, Tatiana Gaspar, sobre uma tese só sobre o de Aderixen, maravilhosa, super baseada na historiografia também da documentação primária. E realmente foi o primeiro edifício verticalizado, né? E que trouxe o concreto, né? E foi uma grande surpresa a gente achar 2 residências que tinham uso do concreto na cidade, assim, muito pioneiro,
né? E eram Eu dois projetos gosto assinados. muito do de Aderix. Inclusive, esses projetos com o uso do concreto na cidade, eles foram assinados por escritórios de São Paulo. Salles de Oliveira, se não me engano o nome do escritório. Era um escritório técnico de engenheiros. Então, isso também é importante, assinalar que existia atuação de arquitetos e engenheiros de São Paulo em Ribeirão. Mais uma vez, colocando a cidade no panorama do contexto do que estava acontecendo no estado, né, na capital. 1930, 1800 ou 930? 900, década de 20 de 1900. Isso, que foi adotado o Código de Arthur Saboia, não, né? Arthur Saboia 1933. Isso. E aí, quem sabia construir esse código era de São Paulo, então com certeza nesse momento também veio as pessoas que já sabiam construir com esse código lá em São Paulo para Ribeirão para realizar essa construção. Então teve essa mudança também, porque o Código de Ribeirão, as primeiras leis sobre construções, né, no caso, e que a prefeitura, no caso, define como deve ser construído, foi baseado no Código de São Paulo. Antes do de 33 era o Código de Obras Municipal de 1921, que já tinha diretrizes bastante claras a respeito do saneamento, principalmente, né, dimensionamento, recuo, até a questão estética da cidade já aparecia um pouco. Mas, como eu comentei, nem tudo era obedecido, talvez, né, seja essa palavra, mas enfim. Não tinha uma fiscalização. Exato, e as coisas assim eram aprovadas conforme davam. Então a gente registrou uns projetos, por exemplo, já estava no Código de Obras de 21, que todas as casas deveriam ter saneamento básico e esgoto, né? E a gente registra até a década de 30 casas que eram aprovadas sem banheiro. E daí, inclusive, a gente tem uma planta de uma vila que tem assim a conversa, né, entre o fiscal da diretoria de obras, né, o engenheiro que aprovava as plantas, e o responsável técnico. E ele diz, olha, vamos aprovar porque não chega a rede na rua. Então eles aprovaram, sabe? E estava no código já de 21 que deveria ser aprovado apenas aquelas casas que tivessem saneamento básico e rede de água e esgoto. Então a gente vê também em que maneira essa cidade legal foi crescendo, né? Sim. Legal dentro da lei. Sim, e até hoje a gente sofre algumas coisas pela fiscalização também, que até hoje existem residências construídas não de acordo com a norma, por isso que existem tantas regularizações também. Mas o papo tá bom, acho que hoje a gente já tem que finalizar, né? Senão vamos ficar aqui um dia inteiro, horas e horas conversando. Ana, muito obrigada pela sua presença, veio aqui trazer esse trabalho incrível pra gente. Se você puder, hoje, dar uma dica para o profissional que está se formando e quer seguir essa linha de pesquisa, que quer buscar mais informações, onde que ele pode encontrar, qual é a dica que você traz para ele? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, e eu acho que assim, a área de pesquisa é maravilhosa. Eu acho que a primeira coisa é dedicação, curiosidade e sentar e fazer, né? Acho que é que nem desenhar no AutoCAD. Você só vai aprender de verdade quando você sentar e desenhar. E pesquisa você tem que sentar e fazer, né? Quem quiser assim, mais informações, banco de teses, né? A USP tem a biblioteca de teses online, o Mackenzie tem, a Unesp tem. A maior parte das faculdades hoje tem. Então, assim, pesquisem trabalhos. Tem trabalhos incríveis sobre Ribeirão, já defendidos, né? E eu acho que, além de fazer, a gente também tem essa missão de divulgar, né? Então, agora, a tese foi muito recentemente defendida, e agora uma missão minha é tentar publicar ela para que chegue no alcance não só de nós arquitetos e engenheiros, mas de toda a população civil. Né? Então, acho que material tem. É correr atrás, ler o que já foi escrito, né? E tentar dar esse passinho de formiga, que é sempre contribuir com uma informação nova.
Ai, muito bom, Ana. Muito obrigada por toda a experiência, por toda a conversa gostosa que você teve aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada a vocês, foi um prazer. Este é o Painelcast, o podcast da EARP. Siga nos tocadores ou ative as notificações para saber sempre que um novo episódio estiver no ar. Tem um papo novo a cada 15 dias nesse feed e sempre com o intuito de valorizar as profissões de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia. Segue a gente nas redes sociais, no @painelcast e no @aearp. Pode compartilhar, mandar dicas de temas, criticar e elogiar, é claro. Até mais!